Fala pessoal, sejam super bem-vindos ao Fala Lê, um espaço onde a gente troca ideia de forma rápida e descontraída sobre as principais novidades do mercado. E hoje estamos aqui mais uma vez com o Alessandro Pereira, o nosso CEO. Sinta-se em casa, Lê. Obrigado, Rafa. E o assunto que a gente vai tratar é jornadas inteligentes, uma forma de ter mais qualificação para os seus leads e mais resultado para a sua empresa. Acompanhe tudo isso logo após a vinheta. E para começar, Ale, o que são exatamente as jornadas de conversa inteligentes pelo WhatsApp e API? Bom, Rafa, jornada inteligente acho que é o processo onde a gente usa muito, né, a personalização, um pouquinho mais da proximidade com o cliente, traz essa parte de inteligência artificial para poder ajudar muito nisso, lógico, né, porque é um item que vai permitir que os usuários consigam falar melhor com seus clientes ali na linguagem deles, mas a gente pode definir essa jornada inteligente como uma busca incessante por uma proximidade maior com o cliente, personificando muito nessa experiência que você vai propiciar para o seu cliente dentro da sua empresa, seja no processo de venda, seja no processo de captação do lead, desde a entrada do seu cliente até o final dele dentro do processo que ele vai experimentar o seu produto ou o seu serviço, a gente pode falar que isso é uma jornada inteligente ali dentro do WhatsApp, e ela pode ser muito bem feita com determinados passos ou com algumas características bem pontuais que você tem que colocar dentro dessa jornada para o seu usuário ficar mais confortável com o que ele vai falar com você. Excelente. E hoje a gente fala muito sobre inteligência artificial e muitos querem aplicar ali no seu negócio, mas, Ale, de que forma, assim, de forma prática, como que é possível trazer a IA para esse contexto da jornada de conversa? Primeiro, acho que a gente tem que ter uma plataforma que permita você fazer isso. O AskSac está aí para ajudar os nossos clientes nisso, né, facilitando a vida dele, tendo uma experiência muito simples de como colocar isso dentro dessa jornada. Então, primeiro passo, ter a plataforma. Depois, um pouquinho de conhecimento, né? Porque, assim, a IA não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas também não é uma coisa tão trivial, assim, pra gente simplesmente, eu vou colocar ela livre, leve e solta ali dentro do WhatsApp e vai estar tudo bem. Não, você tem que ter determinadas regras, você tem que limitar ela para ter cuidados com o que o seu usuário falar e ela não responder de uma forma incorreta ou não trazer para ele a informação desejada, né? Ou melhor, indesejada, né? Porque às vezes o cara pede uma coisa e a IA pode estar respondendo de uma forma que não é o que você queria para o seu cliente. Então, ela é incorporada dentro dessa jornada de uma forma muito concisa e muito clara. A nossa solução permite que o nosso cliente faça isso com tranquilidade, com calma e com segurança, passando o conhecimento que ele tem, né, os conteúdos do produto dele, a forma como ele lida com o cliente dele, essa experiência que ele mesmo tem na vida real, para a IA poder conversar como se ela fosse ele ali dentro do canal. Bacana. E hoje, como que essas jornadas inteligentes, elas se integram com a entrada dos leads das empresas, por exemplo? Aí a gente fala muito dessa captação de lead, né? Que é um negócio que eu acho que a IA vem para ajudar nessa jornada de comunicação. Como é que ela se comunica? Como é que você se comunica hoje? Antigamente era muito pergunta, resposta, sim, não, botãozinho para cá, botãozinho para lá. A IA vem para tornar isso uma comunicação mesmo, né? Uma linguagem fluida, né? Onde você conversa com uma pessoa como se você estivesse falando com uma pessoa ali no final das contas, e você está falando com uma inteligência que tem essa capacidade de lidar com você para coletar as informações que a empresa precisa e trazer esse lead para cá numa experiência que para ele é tranquila, né? Diferente hoje de quando você pega e manda para o cara um formulário, olha, digita seu CEP, me dá um número. Cara, me fala qual é o seu endereço. É perto do local tal. Ela consegue ter, né, essas pequenas nuances para poder ajudar essa jornada a ficar mais tranquila. Então, a captação de lead hoje com o IA é um negócio muito legal de ser feito, porque ela facilita e aumenta a entrada desses leads. Se você compara uma solução que não tem uma IA, né, um formulário simples para captar o lead com um que tem IA, em 99% dos casos, o que tem IA, ele capta mais leads do que o outro. Mesmo que você faça a mesma campanha. Os testes AB vêm para ajudar a gente a descobrir isso, identificar e clarificar isso para o nosso cliente. Legal. E a gente já falou algumas outras vezes também sobre o CTWA. Ele é o principal motor de busca para essas entradas ou existem outras ali? Como que funciona? Tem muitas outras entradas, né, de lead em qualquer lugar, porque o CTWA hoje ele está vinculado aos produtos da Meta. Então, Facebook, Instagram, ele acaba hoje estando muito vinculado a isso. Porém, existem expansões desse CTWA para outros anúncios em breve. Mas, no final das contas, o CTWA é o melhor canal hoje, porque se a gente olhar, né, a maioria dos usuários, onde eles estão? Facebook, Instagram, e aí é onde você faz uma campanha publicitária nesses canais, no Instagram, no Facebook, para poder trazer o seu usuário ali com uma
pequena chamada, né? E aí tem que tomar muito cuidado também com essa chamada. Esse material, a diferença do que você coloca, né? Um vídeo ou um texto, uma imagem estática, sem conteúdo muito interessante para o usuário, lógico, vai diminuir a sua entrada desse lead, mas à medida que você, né, enobrece um pouquinho esse seu artigo, né, de chamada para o seu usuário, o clique para o WhatsApp vem, né? Que o CTWA nada mais é do que um chamariz para o cara vir para o WhatsApp. E aí, quando ele vem para o WhatsApp, você coloca a IA exatamente para poder trazer ele e continuar ali essa conversa, fazendo com que ele tenha um pouco mais de tranquilidade e entender que ele está conversando com alguém ali. Não precisa esconder do seu usuário, eu não acho que isso é certo. Inclusive, falar que não, você está falando com uma IA, não tem problema você falar isso para ele, mas desde que ele tenha esse sentimento de que ele está conversando com uma máquina, mas que ela é humanizada. Esse é o diferencial principal aí. Que vai entender de fato a necessidade Exatamente. desse cliente. Legal. E quais elementos que tornam uma campanha de CTWA mais eficiente dentro de uma jornada conversacional? Eu acho que o criativo é o principal ponto, né? Quando você coloca um criativo bacana que está direcionado para o seu público, a segmentação, né? Então, olha, eu estou escolhendo qual é o público que eu quero atingir, quem que eu quero falar realmente, como é que eu quero abordar essas pessoas. O criativo que vem com uma imagem, um texto ou um vídeo, né? Tudo isso faz diferença na escolha e também faz diferença no seu público. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado para melhorar o criativo que a gente vai apresentar para o nosso público no canal, seja o Instagram ou o Facebook, por exemplo, para que ele venha para o canal que eu quero conversar com ele no final das contas, que é o WhatsApp, que é o canal mais interessante, mais usado para essa captação. Beleza. E como que a gente garante ali que esse clique siga um caminho mais estratégico, mais direcionado após essa transição? Aí vem de novo a plataforma da Ask, né, para poder ajudar os clientes nisso. A orquestração desse processo é o mais importante. Você fez tudo bonitinho, então você fez uma campanha de marketing muito legal, montou um criativo bacana, atraiu o cliente, ele clicou. Quando ele clicou e foi para o WhatsApp, ele começa a conversar. E aí essa conversa, ela tem que ter, né, engajamento, ela tem que ter coerência, ela tem que entender a urgência do cliente, a necessidade, para saber se ela precisa ser um pouco mais tranquila, um pouco mais concisa, porque tudo também depende do perfil do usuário. E aí, como a gente falou no início, né, a personificação dessa conversa. Então, você entender o público que você tem, a pessoa que você tem ali. Se é um lead, você vai conhecer ele um pouquinho naquele momento. E aí, de acordo com o que o usuário responde, as mensagens que ele manda, ela começa a interpretar um pouco melhor como é que ele fala e ela vai saber lidar com ele de uma forma um pouco mais interessante, né? Diferente de uma outra pessoa que às vezes ela vai perceber que está com uma certa urgência e ela pode tratar ele diferente também. Mas essa orquestração da conversa pós o clique e as primeiras mensagens, elas são as mensagens mais importantes da empresa para poder fazer esse cliente ficar ali e continuar sendo engajado nessa conversa, porque senão ele desiste. E aí no primeiro oi dele, a resposta que ele respondeu, por exemplo, foi muito demorada, ele já falou, opa, peraí, não quero conversar com essa empresa porque ela é lenta ou, né, ela mandou uma mensagem muito grande ou uma sequência de mensagens muito grande. Então, essa orquestração das mensagens, né, dos retornos que a gente dá para o cliente, ele tem que ter um certo cuidado para que ele possa ter esse processo de engajamento com a empresa, um contato inicial mais bacana, né? Legal. E ainda falando sobre as mensagens proativas, né? Muito se fala dos HSMs, que são os modelos de template do WhatsApp. Eles entram nesse contexto? Explica um pouco pra gente sobre isso. O template é um pós, né? A gente falou que como é que a gente captou o cliente, o lead, né, no caso. Então, o cliente, ele entrou aqui, começou a conversar conosco, a gente sabe. Às vezes essa conversa, ela, né, dá uma amornada, o lead ali, ele vai fazer outra coisa, é normal, né? O template, ele vem para uma mensagem olha, o cara ficou sem conversar comigo por um certo tempo, vou tentar reengajar esse usuário. Então, eu não preciso mais, né, fazer um anúncio no WhatsApp, eu já tenho o lead na minha base, eu já tenho um contato aqui dentro, eu vou fazer um disparo de uma mensagem para poder trazer ele de volta para a comunicação. Ou um processo de pós-venda também, né? Já fiz a venda de um cliente, preciso informar para ele que meu produto tá a caminho, estou entregando o serviço, vou chegar lá a tal hora. Então, assim, o modelo de mensagem, o HSM, né? O template, ele vem para poder fazer esse processo pós. Então, eu sempre estou querendo trazer o usuário ou para conversar comigo de novo, ou para notificar ele de alguma informação. E aí eu tenho vários modelos de templates, inclusive o MM Lite, que é um modelo novo da Meta, né, de mensagem, que usa inteligência artificial para disparar essa mensagem para determinados públicos. Aí vamos pensar na gente fazendo uma campanha de marketing ou de remarketing com aquele cliente, onde eu quero, olha, já tem um monte de lead aqui na minha base, milhares de pessoas, e eu quero
engajá-los de uma outra forma numa campanha de marketing diferente. Sei lá, promoção agora Dia das Mães está chegando, por exemplo, ou no Natal, né? Qualquer promoção que eu queira fazer, eu vou mandar uma mensagem de marketing para os meus clientes. O MM Lite, ele vem para ajudar o usuário a escolher. Eu mando a minha lista de leads para a Meta, estou enviando essas mensagens para 1 milhão de pessoas, e a Meta ela vai, de acordo com aquele perfil de cliente da sua mensagem, determinar por algoritmos que eles têm de IA qual que é o melhor horário para mandar aquela mensagem. Se aquele cliente é realmente o público seu, então eles também estão estudando algumas formas de fazer isso. De repente você tem alguns números de contato ali que são contatos que, cara, esses caras não costumam abrir mensagem de marketing, então ele nem vai enviar. Isso vai ajudar a empresa, inclusive, a economizar, porque às vezes você vai ter um ROI muito maior, porque você mandou 1 milhão, mas na verdade a gente entregou só 800 mil, mas as 800 mil que a gente entregou era para o público que queria o seu produto, né? Aqueles 200 mil que você ia gastar de investimento, ele não foi realmente investido, porque a Meta, por exemplo, né, fez uma análise de algoritmo, esse perfil de cliente seu aqui, ele realmente não usa. Ah, mas eu quero mandar, Alessandro, para aquela 1000. Tá bom, não vamos usar o MM Lite, vamos enviar a mensagem de marketing normal, a Meta vai entregar todas elas tranquilamente, não vai usar esse algoritmo para fazer isso, e aí você vai ter o investimento no 1 milhão de mensagens que você fez. Então, tem cenários que vale a pena fazer esse tipo de teste, que é um recurso novo, está em evolução, muito bacana e com custo, inclusive, reduzido nesse momento. Então, é bem legal de fazer esse tipo de teste e acompanhar isso. Bacana, o MME Lite vem de fato para marcar ali um ponto de mudança. E a gente já fala de HSM, a gente sabe que tem algumas categorias ali de marketing, utilidade, autenticação. Como que eu faço para que essas mensagens não se tornem invasivas para o meu cliente? Esse é uma observação muito bacana, Rafa, porque dentro da Meta eles têm uma política muito rígida, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a empresa ela tem que montar um plano de marketing, de comunicação com os seus clientes que seja bem interessante, né? A gente tem que ter cuidados para avaliar quantas mensagens eu estou enviando para esse cliente na semana, no mês, né? No dia, às vezes, porque às vezes a gente precisa mandar. Algumas dessas mensagens não passam tanto por esses filtros. Por exemplo, eu vou mandar uma mensagem de serviço de utilidade, que é a mensagem, por exemplo, de pagamento. Se eu estou mandando o faturamento para o meu cliente todo mês, é uma mensagem que ela não necessariamente tem a ver com marketing e o meu cliente está esperando essa mensagem, né? Esse é um ponto legal. Outra, mensagem de notificação de entrega, né? Rastreamento de pedido, seu pedido saiu para entrega, seu pedido está chegando. Os usuários estão acostumados com essas mensagens, então elas geralmente não são invasivas e eles optam por fazer esse tipo de recebimento na maioria dos casos. Quando você compra, você, né, já fica aquela ansiedade ali para saber se vai chegar ou não o seu produto, então a gente tem isso. Mas a de marketing é onde a gente tem que tomar mais cuidado, porque o marketing ele costuma ser às vezes invasivo, né? Às vezes a gente quer mandar muitas promoções para os nossos clientes e essas promoções não necessariamente ele está, né, esperando esse volume todo que a empresa às vezes quer mandar. Então, uma boa campanha, ela tem que pensar nessa estratégia de quantas vezes eu comunico com o meu cliente, com qual frequência, com qual intervalo de tempo eu comunico com os meus clientes e se são mensagens que eles têm relevância. Inclusive, a Meta está liberando, né, dentro do próprio celular do usuário, a opção do usuário escolher se ele quer ou não receber mensagens de marketing dessa empresa. Então, já está isso rodando com alguns usuários, né, alguns celulares já foram atualizados com isso, e você tem a opção de falar, cara, eu não quero receber marketing dessa empresa. E aí dentro da nossa plataforma a gente avisa para os nossos clientes, ele recebe a notificação que aquele usuário fez um opt-out do marketing, mas as outras mensagens, né, utility, autenticação, todas essas ele continua recebendo, pode receber, mas marketing ele optou por não. Então isso também é um papel que a Meta está entregando de novo na mão do usuário, para falar, cara, eu não quero dessa, mas da outra ele pode receber. Então é uma escolha do usuário isso. Então as empresas têm sim, cada vez mais que tomar cuidado com essas campanhas, porque elas realmente são um processo bem tenso, vamos falar assim, na hora de olhar para o WhatsApp. Legal. E trazendo ali também sobre jornadas de conversa, né, é uma funcionalidade que foi muito esperada, que é os pagamentos via WhatsApp. Como é que eles funcionam ali na interação? O pagamento é muito bacana, porque ele veio para ajudar realmente, né, a experiência do usuário. Antes a gente tinha um pagamento que era bem chatinho, bem complicado de ser feito ali dentro, o cara tem que copiar e tal, um texto. Os botões de pagamento, eles vieram para facilitar muito a vida do usuário. E eles podem ser enviados com template, né, que é com as mensagens HSM, então eu quero mandar fatura, como eu falei anteriormente, por exemplo, mas ele também pode ser enviado durante uma conversa. Então, eu estou com um cliente ali que ele quer, cara,
comprou um produto meu, tem um catálogo dentro do WhatsApp, né? Ele pode comprar o produto ali, ele já pode receber essa mensagem de pagamento ali dentro, naquela hora, e seguir a vida. O pagamento ele pode fazer hoje no Pix, pode fazer o boleto, então com copiar, colar, que já vai para dentro do banco e copia, e em breve deve sair uma integração direta já com o banco ali, com a Meta, então o cara nem vai precisar abrir o aplicativo do banco, mas também, então vai facilitar ainda mais a jornada do cliente. E aí também tem a opção de fazer o pagamento via cartão, só que hoje esse é como um link externo. Então o usuário vai para um link de checkout e ele faz o pagamento ali, como a gente está acostumado a fazer hoje nos sites e tal, tudo normal. Mas existe uma possibilidade de sair também o pagamento via cartão dentro da Meta. Isso ainda não tem uma confirmação disso, mas existe essa possibilidade. Mas são itens que agregam a conversa do usuário ali dentro. Então, quando o usuário está conversando, né, com aquela IA ou com aquela, vamos falar assim, até com a interação mais travada, não tem uma IA por trás, mas uma comunicação que o usuário orquestrou dentro da solução, ele pode sim usar, né, a parte de pagamento para efetuar ali dentro e concluir todo o processo de venda de um produto ou de um serviço, ou até mesmo de uma recorrência que ele tem. Então, dá para fazer muita coisa hoje com o WhatsApp e, assim, as brincadeiras não param por aí. E ainda mantendo nesse assunto de novidades, recentemente tivemos no WhatsApp API as ligações por voz. Quando que elas entram ali nas interações? Eu acho que tem modelos de negócio muito bacanas para usar a voz. A voz não diria que é o melhor de todos os cenários para serem usados, né, numa comunicação no WhatsApp, porque acaba que o WhatsApp é uma comunicação, a gente fala muito disso, assíncrona, né? Eu mando uma mensagem, a empresa me responde, daqui a pouco passa uma hora, meia hora, depende do meu tempo aqui, eu vou responder a empresa, e a mesma coisa ela do lado de lá. Mas algumas coisas são importantes eu ter, às vezes, um contato mais próximo. Imagina, eu estou num momento de quase conclusão de venda. Eu queria tirar uma dúvida, e às vezes aquela dúvida não está clara ali na conversa. Se alguém me chama na voz, fica mais interessante. Então, a empresa consegue, né? A hora que o usuário está ali conversando com a IA, ela pode mandar um link, cara, posso te ligar? E aí o cara dá ok e a empresa liga, e ela pode colocar tanto uma IA para falar com aquele usuário, quanto uma pessoa por trás. Ou o contrário, o usuário também pode ligar para a empresa. Então, essa inclusão da voz ali serve muito para um processo de fechamento, um processo mais tenso de uma dúvida de um cliente que está no suporte, que está com um problema, sei lá, meu carro estragou, estou falando com a seguradora e estou tentando aqui no bot, não estou conseguindo, né, eu estou muito nervoso para digitar, preciso falar, tem gente que tem essa necessidade às vezes. Tem um botãozinho de ligar lá, eu ligo, falo com ele pelo WhatsApp. Não preciso usar meu telefone para ligar em outro número, eu já estava na conversa, tem todo o histórico daquilo ali. Então, existem vários momentos onde a voz cai muito bem. Imagina, um tratamento de um hospital. Eu estou mandando uma mensagem, minha filha caiu aqui, eu estou conversando com a IA ali no WhatsApp, mas para tentar ver qual médico, qual lugar, qual que é o endereço. Cara, eu preciso agora falar no telefone que eu vou dirigir. Então, sim, eu ligo e continuo falando com aquela pessoa, ou com a IA, com quem quer que seja, mas eu continuo falando com a empresa e eu tenho o resultado que eu preciso. Então, a voz, ela se encaixa muito bem para vários cenários. Não acho que a voz vem do WhatsApp para substituir o que a gente tem hoje de toda essa questão do assíncrono, porque essa é a maior vantagem para todo mundo, né? Você conseguir falar agora, esperar uma resposta depois de um tempo, ou ter aquele retorno depois, porque se você for fazer outra coisa, né? A gente é multitarefas hoje em dia, então a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas a voz, ela encaixa para muitos cenários ali específicos de uma forma muito bacana e que ajuda a vida do usuário a ser uma vida melhor, uma jornada mais inteligente de comunicação. Muito legal. E a respeito dessas etapas ali, da entrada até o fechamento, como que eu vou garantir, de fato, uma qualidade ali nessa interação? Monitorando e acompanhando sempre. Esse acho que é o principal ponto. A gente coloca alguma coisa no ar, então assim, eu montei todo, orquestrei toda a minha jornada com o meu cliente, desenhei, limitei, travei a minha... Meu atendimento está bem redondo, nunca está 100% redondo. Então, a gente tem que estar sempre monitorando essa jornada, coletando os feedbacks, então, assim, coletando a experiência do usuário, categorizando esses atendimentos, extraindo relatórios, acompanhando como é que isso vai funcionar, vendo essa jornada do cliente do ponto de vista dele, colocando o IA para avaliar esses atendimentos, assim, IA, olha como é que foram os meus atendimentos do mês, do dia, da última hora, né? Me fala como é que está o sentimento dos meus clientes. Tudo isso são formas de a gente acompanhar esse processo e essa jornada e monitorar e atuar nela nos pontos de melhoria que a gente foi encontrando ao longo do tempo.
Bacana, tipo auditoria de qualidade ali mesmo, né? Quase. E tudo isso de que nós falamos, né? Isso pode ser mensurado para um acompanhamento, para auxiliar as tomadas de decisão? Com certeza, né? Dentro da ferramenta da plataforma da ASC, a gente tem N relatórios, né? N indicadores para os usuários monitorarem, extrair essas informações e avaliar, né? Então, assim, eu falei que agora há pouco, né? A qualidade, a gente pode ir para avaliar a qualidade. É um item que existe dentro da ferramenta. Eu tenho relatórios para ver como é que está essa jornada, essas categorias, quantificar quantos atendimentos passaram por determinados pontos, quais foram os processos que eu desenhei dentro da minha empresa que foram mais acessados ou do que aconteceu menos que eu esperava que acontecesse mais. Por exemplo, quantos clientes chegaram até o processo de finalização de uma compra? Eu tenho um relatório para poder tirar essa informação. Quanto eu emiti de pagamentos, de botões de pagamentos naquele dia? Quantos foram pagos? Então, você cruza essas duas informações e fala, cara, eu queria ter mais, né? Eu vendi pouco hoje. Então, sim, você consegue atuar e acompanhar. Então, a ferramenta tem muitas informações, muitos relatórios, muitos dados que vão enriquecer esse acompanhamento da empresa com os usuários dela. Excelente. E na sua visão, Alessandro, o que não pode faltar em uma jornada de conversa inteligente para que ela seja bem sucedida? Olha, eu diria que o primeiro ponto que não pode faltar é a personificação. Então, tem que tratar o cliente de uma forma personificada, você precisa tá falando principalmente na língua dele, entendendo o quanto você quer acompanhar e passar uma boa mensagem para o seu cliente. Então, personificar essa conversa vai tornar essa sua jornada o mais inteligente possível. E o segundo ponto que eu diria, que talvez não é menos importante do que o primeiro, mas é o cuidado nas informações que você passa em termos de clareza. Então, quanto mais claro você é, mais objetivo você é com os seus clientes ali no que você se propôs a fazer, seja vender um serviço, seja captar um lead, né, deixar muito claro qual é o processo que ele está fazendo ali dentro e acompanhando isso. Com a personificação, você vai ter sempre uma jornada extremamente inteligente e uma tranquilidade que você está fazendo um bom trabalho com o seu cliente, resolvendo, lógico, o que ele quer. Se ele veio conversar contigo para comprar, vende para ele. Se ele veio conversar contigo para resolver o problema, resolva o problema dele. Esse é o melhor cenário que você tem para poder apresentar uma jornada inteligente para o seu cliente. Certinho, Ale, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar mais um Fala Lê. Nós ficamos por aqui. Se você quiser acompanhar os nossos próximos conteúdos, se inscreva no nosso canal do YouTube, @ASCBrasil. E se você também quer aplicar no seu negócio as ideias que nós compartilhamos aqui hoje, que foram inúmeras, basta entrar em contato com o nosso time comercial ou escanear o QR Code que tem aqui na tela. Então eu te aguardo, até a próxima!